Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 12. Pela graça de Deus, sou o que sou. O texto bíblico de referência, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 9 a 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Outros textos da palavra serão citados ao longo desta reflexão bíblica. Ontem, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou a festa litúrgica de Corpus Christi, a presença de Jesus na Eucaristia, conforme ele próprio anunciou diversas vezes, afirmando, por exemplo, coisas como estas, citadas no capítulo 6 do Evangelho segundo João. O pão que eu darei é a minha carne para que o mundo viva. E disse mais: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E disse ainda: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E disse também: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Na última ceia que comeu com os seus discípulos, era a festa pascal dos judeus, Jesus lhes disse estas palavras, registradas no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 15 ao 20. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Em seguida tomou o pão, deu graças novamente, partiu-o e deu-o a todos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em minha memória. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Penso que estas palavras de Jesus não deixam nenhuma dúvida quanto ao seu desejo de ficar realmente presente entre nós, embora fisicamente, após cumprir sua missão na cruz, tivesse que voltar ao Pai, de onde viera. Ficar entre nós, no pão e no vinho da ceia eucarística, foi a forma que Jesus encontrou para permanecer para sempre aqui conosco. Por esta razão ele nos deu esta ordem: fazei isto em minha memória. Alguma dúvida? Penso que não. Na reflexão de ontem, tivemos a oportunidade de ver o apóstolo São Paulo dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Unindo todas estas afirmações da palavra, o contexto nos mostra que, não obstante ter realizado sua obra de salvação na cruz e na ressurreição, Jesus quis precisar de nós para atualizar através dos tempos e fazer chegar a todos, na sucessão dos tempos, a sua obra de redenção. E de que modo Jesus fez e continua fazendo até chegar à redenção à humanidade de todos os tempos? O modo é este, através da pregação da palavra que suscita a fé nele, pois tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo que nos deu o ministério da reconciliação. E o apóstolo segue dizendo: de sorte que somos embaixadores de Cristo. Agora dá para entender bem o que Jesus nos mandou fazer quando quis ficar presente entre nós e ordenou: fazei isto em minha memória.
O apóstolo São Paulo, que antes de sua conversão foi um cruel perseguidor da igreja, por este motivo considerava-se o menor dos apóstolos, a ponto de dizer: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, consciente da grandeza de sua missão, afirma que somos embaixadores de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. E como seus embaixadores, somos suas testemunhas até os confins da terra. E podemos trabalhar no imenso campo da sua igreja, ajudando a reconciliar a humanidade com Deus. Por tamanha grandeza e bênção de Deus, o apóstolo reconhece: pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Portanto, que essa graça de Deus, que no seu infinito amor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, esteja sempre presente em nossos corações e mentes, e que a Igreja institucional não nos impeça nem nos proíba, a nós, padres casados, de sermos embaixadores de Jesus Cristo e ministros da reconciliação entre a humanidade e Deus. Estejamos sempre atentos ao que nos ensina a palavra. Tudo provém de Deus por meio de Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Esta é a súplica que faço a Jesus hoje, para que o novo Papa tenha a força do Espírito Santo para promover esta reforma de que a Igreja tanto necessita e não impeça mais os padres casados de atuarem no ministério como Jesus sempre quis. Como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.